Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Campani. Estamos aqui numa sequência de videoaulas da disciplina de matemática elementar. O assunto que hoje a gente vai tratar nessa aula é sobre polinômios, um assunto muito importante. Então vamos começar definindo polinômio, né? Polinômio em x é uma expressão que é uma soma de termos. O primeiro termo é an, que é um número real, vezes x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, an menos 2, x elevado a n menos 2. Isso segue até a1 vezes x e a0, que é o termo independente que não possui x. Questão importante é que o expoente do termo que tem maior expoente tem que ser um número inteiro não negativo, e o coeficiente desse termo, o an, tem que ser diferente de zero. Esse n, que é esse número inteiro, que é o expoente do termo que tem o maior expoente, é chamado de grau do polinômio. E esses números reais, an menos 1 até a1 e a0, são chamados de coeficientes. O an, que é o coeficiente do termo com maior expoente, é chamado de coeficiente principal. É esse que não pode ser zero. Bom, pessoal, vamos ver algumas operações então com polinômios e já aproveita nessas operações e a gente vê exemplos de polinômios. Então começamos então com adição e subtração de polinômios, tá? O que a gente tem que fazer para adicionar ou subtrair polinômios, tá, é operar os termos que são semelhantes. Termos semelhantes são aqueles em que o x tem o mesmo expoente. Então, por exemplo, o primeiro exemplo é a soma do primeiro polinômio, aquele que está dentro dos parênteses, né? 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x menos 1. E o segundo polinômio nessa soma é o segundo parênteses, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x mais 3. Nos dois casos, o grau do polinômio é 3. É um polinômio do terceiro grau, porque o n é igual a 3. O expoente do termo com maior expoente é 3. No caso do primeiro polinômio, o coeficiente principal é 2. E no caso do segundo polinômio, o coeficiente principal é 1. E os coeficientes no primeiro polinômio são 2, menos 3, 4 e menos 1. E os coeficientes no segundo são 1, 2, menos 5 e 3. Bom, então, para fazer então essa soma, né, operamos da seguinte forma. Nós usamos as propriedades associativa e comutativa de forma a reorganizar essa soma, juntando os termos que são semelhantes. Então, juntamos 2x ao cubo mais x ao cubo, mais menos 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado, mais 4x mais menos 5x. Aqui nós temos a soma do 4x com o menos 5x, que é negativo, né? Mais menos 1 com mais 3, tá? Resulta então, operando então as coisas que estão entre parênteses, resulta então em 3x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 2. O segundo exemplo então, nesse caso, o primeiro polinômio é uma subtração, e o primeiro polinômio é 4x ao quadrado mais 3x menos 4, e o segundo polinômio é 2x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 2. E então agora nós agrupamos de novo, fazemos a mesma coisa, né? Agrupamos os coeficientes, né? Agrupamos os termos semelhantes, são aqueles que têm o mesmo expoente, observando que o primeiro polinômio é de grau 2 e o segundo é de grau 3. Observem que o primeiro polinômio não possui um termo com x ao cubo, né? Com n igual a 3. Portanto, o primeiro agrupamento é 0, porque o coeficiente principal do termo aqui que não aparece, que é o x ao cubo, é 0, menos, né, 2x ao cubo, mais, agora sim, 4x ao quadrado,
menos x ao quadrado mais 3x menos x, tá? Porque o termo aqui é menos x, e é uma subtração, então fica menos x, mais menos 4 menos 2, fazendo os cálculozinhos aí, né, termo a termo, fica menos 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 4x, menos 6. A multiplicação, então, de polinômios, tá, na forma vertical. Então, por exemplo, se a gente quiser multiplicar o polinômio x ao quadrado menos 4x mais 3 com o polinômio x ao quadrado mais 4x mais 5. Né? A gente sabe que a multiplicação é este vezes este, mais este vezes este, mais este vezes este, depois este vezes este, mais este vezes este, mais este vezes este, depois este vezes este, mais este vezes este, mais este vezes este. Fazemos isso, então, colocando um polinômio sobre o outro, por isso chama forma vertical, né? Marcamos, então, com uma linha horizontal e começamos. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x na quarta. X ao quadrado vezes menos 4x, menos 4x ao cubo. X ao quadrado vezes 3, mais 3x ao quadrado. Tá? Deslocamos aqui. Por que nós deslocamos aqui? Que é para já deixar, não precisa, mas já facilita deixar os termos semelhantes, uns na mesma coluna do outro, uns sobre os outros, para depois fazer a soma com facilidade. Então fica 4x vezes x ao quadrado, 4x ao cubo, fica embaixo do menos 4x ao cubo, 4x vezes menos 4x, fica menos 16x ao quadrado, 4x vezes 3 fica 12x, e agora o 5, né? 5 vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado, 5 vezes menos 4x, menos 20x, 5 vezes 3 mais 15. Agora, como os termos semelhantes já estão nas colunas, nós somamos os termos semelhantes. Baixamos aqui o x na quarta, esses aqui se anulam, fica 0, mais 3 menos 16 mais 5 dá menos 8, mais 12 menos 20 dá menos 8, e aqui baixa o 15. E o resultado final, então, é que o produto daqueles dois polinômios lá é x na quarta menos 8x ao quadrado menos 8x mais 15. Os produtos notáveis, né, que são um aspecto muito importante. Eu fortemente recomendo que os alunos decorem os produtos notáveis, porque eles são de muita importância e facilitam muito, depois mais tarde, por exemplo, a fatoração. Né? Então a gente vai ver isso agora, né, os produtos notáveis. Nós vamos apresentar 7 produtos notáveis. O primeiro produto notável é o produto de uma soma e uma diferença. Então, é U mais V vezes U menos V. Uma observação importante, né? Eu organizei todos os produtos notáveis, tá, de forma que a esquerda ficasse a forma fatorada, a direita ficasse a forma expandida. Usar esse sinal aqui de igual da esquerda para a direita significa fazer a operação de expansão. Usar esse sinal de igual, essa igualdade, da direita para a esquerda, significa fazer a operação de fatoração. Então temos as duas operações do sinal de igual, porque o sinal de igual é como uma rua de mão dupla, né? A gente pode ir num sentido ou no outro da igualdade. Tá? Então retornamos o produto de uma soma e uma diferença, então U mais V vezes U menos V. Se a gente fizer os cálculos direito, né, fizer aqui a propriedade distributiva composta, né, fizer U vezes U mais U vezes menos V, V vezes U mais V vezes menos V, tá? Vai resultar em U ao quadrado menos V ao quadrado. Tá? Então esse é o produto de uma soma e uma diferença. O segundo produto notável, quadrado de uma soma é U mais V ao quadrado. Isso dá U ao quadrado mais 2UV mais V ao quadrado. A diferença para o quadrado de uma diferença, né, U menos V ao quadrado, é que o segundo termo, em vez de ser positivo, fica negativo, menos 2UV. Cubo de uma soma, então é U mais V ao cubo. Isso dá
u ao cubo mais 3u ao quadrado v mais 3uv ao quadrado mais v ao cubo. E o cubo de uma diferença, né, u menos v ao cubo, a diferença é que se alterna positivo, negativo. Fica u ao cubo menos 3u ao quadrado v mais 3uv ao quadrado menos v ao cubo. Bom, a soma de dois cubos, tá? A soma de dois cubos é quando eu tenho a forma expandida como sendo u ao cubo mais v ao cubo, tá? A forma fatorada é, atenção, se eu tenho uma soma de dois cubos, o primeiro parênteses é uma soma, u mais v. E o segundo parênteses é u ao quadrado menos o v mais v ao quadrado. Se aqui é mais, é fácil de decorar. Aqui tem que ser menos. Atenção, esse parênteses aqui parece ser o quadrado de uma diferença, mas tem uma pequena diferença que é esse 2 aqui, ó, que não está aqui, ó. Ok? Então cuidado com isso. Tem alunos que erram, né? E acabam colocando um 2 aqui, não tem, tá? Então essa é a soma de dois cubos. A diferença de dois cubos, então, tá? Aqui, então, em vez de ser um mais, é um menos. E se aqui é menos, aqui é mais. Fica, então, u menos v, vezes u ao quadrado, mais uv mais v ao quadrado. Vamos usar os produtos notáveis para fazer expansão de produtos. Usaremos em videoaula futura os produtos notáveis para fazer também fatoração. Nessa aula só vamos focar em expansão de produtos. Então aqui nós temos 3x mais 8 vezes 3x menos 8. A qual produto notável isso corresponde? Observem que nós temos aqui um u mais v vezes u menos v, onde u é 3x e v é 8. Observe então que aqui parece mais 8 no primeiro parênteses e menos 8 no segundo parênteses. O que é isso aqui? O que é a forma expandida disso? É u ao quadrado menos v ao quadrado. Se u era 3x, é 3x ao quadrado menos v ao quadrado. Se o v era 8, é menos 8 ao quadrado. Isso dá 9x ao quadrado menos 64. O segundo exemplo é esse aqui, xy menos 4 ao quadrado. E isso é o quadrado de uma diferença. É um u menos v ao quadrado, onde u é 5y e v é 4. Né? Isso tem que resultar em u ao quadrado menos 2uv mais v ao quadrado. Então, resulta em u ao quadrado, se u é 5y, 5y ao quadrado, menos 2uv, menos 2u, que é 5y, v, que é 4. Né? Mais v ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, fazendo as operações todas, isso aqui fica 5 ao quadrado, 25, y ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 4, menos 40, y, mais 4 ao quadrado, que dá 16, ok? Bom, o terceiro, esse é o último, isso, depois é fatoração. O terceiro e último exemplo é o cubo de uma diferença. Observe, isso aqui é o cubo de uma diferença. 2x menos 3y ao cubo, tá? É o cubo de uma diferença. A forma fatorada é u menos v ao cubo. Portanto, u é 2x e v é 3y. Isso resulta em u ao cubo, 2x ao cubo, menos 3u ao quadrado, menos 3u ao quadrado, que é 2x ao quadrado, vezes v, que é 3y, mais, né, agora aqui, ó, 3u, que é 2x, vezes v ao quadrado, que é 3y ao quadrado, menos v ao cubo, v é 3y, menos 3y ao cubo. Operando isso direitinho, vai dar 8x ao cubo, menos 36x ao quadrado y, mais 54xy ao quadrado, menos 27y ao cubo, né? Então, esse quadro aí ilustra, né, dá exemplos do uso dos produtos notáveis para expansão de produtos, né? Produtos notáveis é um assunto muito importante. É muito importante que vocês entendam e decorem esses 7 produtos notáveis, que vão ser muito usados
aqui então na sequência, né, das nossas aulas de matemática elementar. Ok, pessoal? Então tá. Tchau, pessoal.